Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Foi nos minutos finais que Luciano decidiu. Com um gol quase aos 40 do segundo tempo, o camisa 10 decretou a vitória do São Paulo por 2-1 sobre o Talleres, pela sexta rodada da Libertadores. Antes da bola rolar, a mesma torcida havia protestado, boicotando a recepção ao elenco, mas bastou Luciano balançar as redes para mudar o clima no Morumbis. A atuação reforça o peso do atacante nos momentos decisivos da temporada. Dos 7 gols marcados por Luciano em 2025, todos foram cruciais para vitórias ou viradas. E mais, foi dele o gol que garantiu o tricolor na próxima fase da Copa do Brasil, uma sequência que reafirma sua importância nos jogos grandes. Com o gol desta terça-feira, Luciano chegou a 93 com a camisa São Paulina. Agora está a apenas um de igualar Babá, ídolo dos anos 1960, e entrar na seleta lista dos 20 maiores artilheiros da história do clube. A meta pessoal do atacante é clara: alcançar os 100 gols pelo tricolor ainda nesta temporada. Restam 7 para o feito, que o colocaria em uma prateleira reservada aos maiores nomes da história do São Paulo. Luciano tem ganhado ainda mais relevância em meio aos desfalques. Com 11 jogadores no departamento médico, muitos deles só retornam após o Mundial. A responsabilidade recai sobre quem pode decidir. E o camisa 10 tem feito isso com maestria. A versatilidade também tem sido um diferencial. Luciano já foi armador, ponta, centroavante e em todos os papéis. Entregou. O técnico Luiz Ubeldia destacou essa capacidade em jogos anteriores, elogiando sua entrega e adaptação. Neste sábado, 31, contra o Bahia, pelo Brasileirão, o São Paulo deve seguir desfalcado. E mais uma vez, todas as atenções estarão sobre Luciano, o homem das decisões, o nome dos feitos, o pilar do time. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Passou em segundo lugar na tabela geral, muito importante, né? Muito interessante. Fora de casa, o São Paulo construiu excelentes resultados, né? São 3 vitórias fora de casa, o que é muito raro em Libertadores. É muito difícil de ver em Libertadores um time chegar fora de casa e ganhar 3 partidas. Isso tem que enaltecer. Show de bola, excelente de São Paulo. Conseguiu resultados interessantes em casa. Teve uma dificuldade que eu não esperava, tá? Em grande parte dos jogos para pontuar até mesmo em casa, para vencer em casa. E a gente vai falar sobre isso também. O jogo de ontem, cara, qual que é o principal ponto do jogo de ontem? Cara, é Luciano. O Luciano, ele jogando mais próximo da área, ele entrou muito bem ontem, tá? Eu não vou ser oportunista aqui porque ele entrou justamente assim construindo jogadas, vindo mais por trás. Lá ele, né? Mas enfim. Só que o Luciano, quando ele tá dentro da área, cara, não tem um finalizador no elenco do São Paulo igual o Luciano. Um cara que tem a qualidade no chute, um cara canhoto com força, não tem, cara. Com a qualidade que ele tem como finalizador. Por isso que eu, João Pedro, gosto muito do Luciano como atacante, jogando próximo da área. Na minha opinião, até é titular de São Paulo, tá? Jogando essa função assim, próximo da área, é titular. E é um cara que muitas vezes é desvalorizado, só que tem que ser mais valorizado, o Luciano. Porque o Luciano é decisivo, sempre aparece em momento difícil de São Paulo, faz gols importantes justamente no final do ano, né? Que tem toda a brincadeira, chegou o fim do ano, é gol do Luciano. Então ele é um cara que tem que ser valorizado, tá? Porque ele é muito importante pro elenco. É um cara que aceitou o banco numa boa ali em diversos momentos, né? Na minha opinião, tem que disputar até a titularidade, quem sabe. Centroavante, cara, testa. Eu testaria, pra ser muito sincero, um cara forte, troncudo, assim. E, enfim, importante o resultado. Tem um ponto que me preocupa bastante, tá? Mesmo com a vitória, que eu tô sentindo que esse ano o São Paulo tá perdendo o mais importante que teve nos últimos anos, que é justamente a força em casa. O que seria isso? A força jogando no Morumbi. Ontem, mesmo com 35 mil pessoas, um público bem abaixo para o normal em noite de Libertadores, né? Um sinal claro de que o torcedor não está satisfeito com o desempenho do time no ano. Mas, cara, me preocupa um pouco. Em casa, o São Paulo normalmente... Eu não tô falando só de Libertadores, tá? Mas o São Paulo normalmente consegue impor seu ritmo de jogo e amassar o adversário logo de cara. E tem sido diferente. O São Paulo tem tido mais dificuldade para jogar em casa, para encontrar resultados em casa. E foi assim no Paulista, foi assim no Brasileiro, tá sendo assim no Brasileiro, tá sendo assim agora na Libertadores. E esse é um ponto que me preocupa, tá? Porque a grande força do São Paulo qual que era? É o Morumbi te mata, o Morumbi isso, aquilo. Cara, e esse é um ponto que eu não tô conseguindo ver muito esse ano. É minha grande preocupação em relação ao São Paulo esse ano. É sobre isso, tá? Sobre o desempenho em casa, que não tem sido aquilo que o torcedor tá acostumado. E é lógico, né? Eu não vou ser cego aqui de não falar dos desfalques. O São Paulo tem vários desfalques. Vários desfalques. Só que mesmo assim tem um time disponível que pode jogar bola. E os desfalques, grande parte dos desfalques,
estão atrelados, na verdade, a quantidade de jogos que esses caras estão jogando, que esses caras jogaram no ano. Você para pra ver o Oscar, jogou praticamente todos os jogos do Paulista, voltou de lesão, jogou 90 minutos contra o Náutico, jogou contra o Grêmio também. O André Silva, que sentiu a coxa ontem, pô, um cara que tá jogando todos os jogos seguidos, se eu não me engano eram 11 jogos seguidos, não sei quantos, né? Mas eram muitos jogos seguidos. Não, ele não jogou contra o Ceará, na real, né? Ou jogou, enfim, não me lembro agora, mas muitos jogos seguidos. Então, lógico que uma hora o cara estoura, velho, o cara estoura. Por isso que é uma crítica que existe, né, de que, putz, gira um pouco mais o elenco, faz algo diferente. Enfim, desempenho, eu não gostei tanto do jogo, tá, de São Paulo. Eu achei que São Paulo fez um grande jogo. O Tadieres estava em busca ali da Sul-Americana, claro. Só que esperava mais do jogo do São Paulo no modo geral. Esse é o meu ponto de vista. E bora falar agora do caso do Bobadilla, que é um caso muito sério, né, pra falar aqui. Mas antes, falar sobre a No The Odds. KTO, minha parceira, ontem bateu minha aposta, a vitória do São Paulo. Era uma odd, estava 2 para a vitória do São Paulo. E lembra, da aposta esportiva ela tem lógica, tá? Vocês nunca vão ver divulgando coisas que não tem lógica aqui no meu ponto de vista, né? Mas a aposta esportiva ela tem lógica, porque você pode achar que tal time vai ganhar. Eu imaginei que o São Paulo fosse favorito ontem, ganhar em casa do Tadieres, que é um time fraco. Por isso apostei na odd de 2 e bateu. Nossa, eu tava quase dando cash out, cara. Ali no finalzinho bateu. Mas enfim, sempre com muita responsa, tá, galera? Tem a Liga do Milhão, pra você que é bom de palpite, você pode entrar na Liga do Milhão, que é o quê? Você acerta uma odd de 10, vamos supor, vitória do São Paulo com gol do Ferreirinha em algum jogo. Você pontua pra caramba na Liga do Milhão e tem vários prêmios, né? O último prêmio é 1 milhão, enfim. Mas tem outros prêmios também, tá bom? Tamo junto no The Odds, KTO é minha parceira, o link tá no primeiro comentário fixado. E é sempre com muita responsa aos formatos de 18 anos, tá bom? Situação do Bobadilla agora. Galera, vocês sabem que eu sou, e vocês vão entender o que eu vou dizer, mas eu sou um cara que brinco também, né? Até brincadeira, tudo assim. Gosto da brincadeira. Só que, cara, eu fiquei chateado e bem incomodado com a situação de ontem, tá? Eu fiquei muito comovido com o choro do jogador venezuelano. A Venezuela, todos nós sabemos, né? Eu não vou entrar aqui numa questão política, tá? Mas pra mim, quem defende o Maduro eu vou nem falar, cara, mas é inacreditável ver pessoas defendendo Maduro. E são só pessoas que não vivem na Venezuela, né? Você vê venezuelano que vão pra outros países, criticam todo mundo, cara. É uma ditadura na Venezuela. E mesmo assim tem brasileiro que, Maduro... É uma vergonha, tá? E eu fiquei muito chateado, cara, muito incomodado com a situação, porque nitidamente o cara sentiu muito, o jogador venezuelano. Porque o Bobadilla foi muito mal. Ele foi muito mal no que ele falou. Pô, chega o Bobadilla e fala, seu venezuelano morto de fome. Que isso, cara? Que passa do limite daquele trash talk que tem no futebol. Tá louco, pô, o cara chorou na hora, cara. Eu na hora tinha até achado que era algo de racismo, que aí seria ainda mais grave, né, na situação. Só que, cara, assim, zoar, questionar, xingar a fome do país de outro cara que passa por uma questão política por conta de um ditador que tá ali no poder é complicado, cara. É uma situação bem delicada, eu fiquei muito chateado, muito triste. Pode se enquadrar sim num crime de xenofobia, tanto que o Bobadilla saiu correndo do estádio ontem pra não correr o risco do flagrante ali, na minha opinião foi isso que aconteceu. Então, e eu imagino que durante uma partida de futebol você perguntar pra um Lugano da vida. O Lugano deve falar um monte de coisa pros atacantes também, só que, cara, a forma que foi assim, eu fiquei muito comovido com o choro do jogador. Porque o cara sofre uma situação no país dele e ele falou depois, eu não tenho como mudar isso, cara. Se eu tivesse o poder de mudar, eu já teria mudado, só que eu não tenho. Então eu espero conquistar muito dinheiro para poder ajudar as pessoas do meu país. Então é uma situação muito delicada, muito triste, né, que aconteceu na partida. O Bobadilla não poderia ter feito aquilo, foi uma fala xenofóbica dele. E aí as medidas cabíveis, aí o São Paulo, o mínimo que tem que fazer é multar, na minha opinião, tá? E também não sei aí as questões da justiça, não sou juiz, não sou advogado. E se aconteceu, né? Eu também não vou julgar antes de ter a prova, só que foi tão clara assim a situação, né? O São Paulo terminou a fase de grupos na liderança do grupo D, inclusive conseguiu a segunda melhor campanha no torneio da Libertadores até aqui. O tricolor terminou com 14 pontos, atrás apenas do Palmeiras, com 4 vitórias e 2 empates. O tricolor passou invicto, né? Algo que tinha acontecido somente em 2005, ano inclusive que foi o último título da Libertadores do São Paulo. Na época foram 3 empates e 3 vitórias, ou seja, a campanha agora é melhor, né? O sorteio das oitavas de final da Libertadores será realizado na
próxima segunda-feira e o Tricolor enfrentará o segundo colocado de algum grupo aí. Na Libertadores o São Paulo está bem, né? Não joga um bom futebol, mas consegue sim os resultados, o que é o mais importante. O problema é quando começar a funilar, aí terá que mostrar futebol, senão vai cair. Zubeldia afirmou que o São Paulo será campeão da Libertadores deste ano. Está caminhando bem para isso, né? Mas vamos torcer, tomara que realmente consiga, né? Ontem Luca desfalcou o São Paulo mais uma vez por conta daquela entorse no tornozelo. O garoto de apenas 17 anos é uma das grandes sensações do São Paulo. Inclusive o atacante voltou a treinar com o grupo nos últimos dias. A informação do GE é que Luca está recuperado da entorse. A expectativa é que o Luca reforce o São Paulo aí no jogo contra o Bahia fora de casa, a partida que será no pelo Campeonato Brasileiro, tá? A lesão de Luca aconteceu na partida contra o Grêmio. Mesmo assim, ele não pediu para sair, jogou até o final da partida. Ele ficou de fora dos jogos contra o Náutico, Mirassol e Tajeres ontem. Para o jogo de sábado, o Zubeldia terá 2 desfalques certos, né? O Alisson e o André Silva, ambos receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. O próprio Zubeldia também está fora por suspensão, já que ele foi punido pelo STJD com 2 jogos de suspensão e não estará à disposição. Ao menos uma boa notícia, né? O Luca voltando é muito bom. Aliás, Henrique Carmo entrou muito bem ontem também, viu, nação? Pode ser uma alternativa também para o jogo de sábado contra o Bahia. A pergunta é, por que essa molecada não foi usada no Paulistão, viu? Quando eu reclamei aqui na época, me criticaram e tal, falaram que eu só reclamo. Henrique Carmo mostrou que poderia ser utilizado muito bem, sim. Mas, enfim, né? Para o jogo contra o Bahia, Zubeldia confirmou Rian Francisco como titular. Não é por opção não, viu, gente? É porque não tem ninguém mesmo pra colocar. O Caleri tá machucado e o André Silva suspenso. Como sempre, né? Mas eu vou falar sobre isso amanhã. André Silva sentiu a coxa direita ontem na partida contra o Tajeres. O atacante relatou um incômodo na posterior e foi substituído. Rian Francisco entrou em seu lugar. André iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas, tá? Se as dores persistirem, André Silva seria reavaliado pelo departamento médico do clube. A bruxa tá solta no São Paulo, né? Vários lesionados, bizarro. E olha só o que o Zubeldia revelou sobre o jogo de ontem. Luciano jogou no sacrifício e Ferrarese com febre. O camisa 10 estava com dores no tornozelo e o zagueiro passou a semana inteira com febre e ainda jogou. Zubeldia preferiu jogar com Ferrarese com febre do que colocar o Mike para jogar contra o vice-lanterna do campeonato argentino. Cedric Soares desfalcou o time também ontem por conta de dores na panturrilha direita. Será reavaliado periodicamente para ver as condições de jogo. E agora o clima vai dar uma pesada, tá? Todos já sabem que o Bobadilla está sendo acusado de xenofo, não posso falar o resto da palavra. E entendam uma coisa, xenofo é crime. Não é uma provocação, não é coisa de futebol, não é provocação de futebol, não é um simples erro, é um crime. Ponto final. Entenderam já? E já vou deixar bem claro, você que passa pano, que vai falar que é mimimi, que não sei o que, você pode sair aqui do canal, tá? Pode sair que você não vai fazer falta nenhuma aqui. Não quero pessoas e seguidores com essa índole aqui não, ok? Pronto. Miguel Navarro, jogador do Tajeres, foi a uma espécie de delegacia ontem mesmo no Morumbi. Ele fez o boletim de ocorrência, relatou o que aconteceu, foi algo muito forte. Depois, em entrevista, ele voltou a relatar o que aconteceu e disse isso aí, veja. Nada, yo realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre del que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre. ¿Usted hizo la denuncia? ¿Qué pasó después de eso? Sí, hice la denuncia. Isso mesmo, o Bobadilla teria proferido as palavras seguintes, abre aspas, venezuelano morto de fome. Os PMs, né, foram ao vestiário do São Paulo para ouvir o Bobadilla, mas chegando lá, o volante já não estava mais no vestiário. Ao final do jogo, ele já foi embora direto para sua casa, gente, claramente para que não se configurasse o flagrante. Bobadilla era esperado hoje no DRAD, delegacia que cuida desse tipo de crime. O clube não vai se posicionar enquanto não finalizar as apurações aí dos fatos. Bom, o São Paulo se posicionou em nota oficial em relação a isso, enquanto eu estava editando esse vídeo, e na nota oficial eles não falam absolutamente nada, apenas que vai dar os suportes aí ao Bobadilla e ele vai passar por uma questão ali educativa. Eles vão ensinar pro Bobadilla que xenofô é errado. É basicamente isso. Vai ensinar um marmanjo de 23 anos que xenofô é errado.
Enfim, né? É o São Paulo do senhor Júlio Casares e do senhor Carlos Belmonte, que xingou o Abel Ferreira de português de M. Esperar o que desses caras, né? Navarro até chegou a dizer que jogadores do São Paulo estão do lado dele, prestaram solidariedade, apoio, etc. Algo que aumenta ainda mais a suspeita de que Bobadilla realmente teria falado aquela frase deplorável. Outros jogadores do Tajeres também falaram sobre isso, né, e tal. O mais triste é ver pessoas normalizando ou relativizando o que o Bobadilla falou. Tem páginas, assim, tudo em prol de um clubismo disfarçado de preconceito, né? E o pior é que influenciadores, youtubers, tem um monte de gente passando pano. Eu vi uma página gigante do São Paulo falando: ah, vida que segue. Ah, não sei o que, só multa, é um simples erro. Não é um simples erro não, irmão. Não é um simples erro não. Bom, o próprio Bobadilla falou sobre o caso em seu Instagram e disse isso aí. Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Ele não confessa em si, né, mas dá muito bem pra entender o que ele quis dizer com essas palavras. Ele não nega em nenhum momento a frase que foi relatada pela vítima, ou seja... É óbvio, né? Um pingo basta, né, gente? Mas então, o que pode acontecer com o Bobadilla, hein? Para começar, o Dr. Rodrigo Corrêa, do DRAD, vai conceder uma entrevista coletiva hoje. Bobadilla ainda não se apresentou à delegacia como esperado. Um dos advogados do São Paulo garantiu que Bobadilla se apresentasse hoje no DRAD. Enfim, a coletiva do Dr. Corrêa acontece às 4 horas da tarde. Como esse vídeo foi postado no mesmo horário, irei trazer aí os detalhes da mesma, né? No canal Cortes do Beiço. Então se inscreva lá. O São Paulo marcou uma reunião com o Bobadilla hoje no CT da Barra Funda, que já deve ter acontecido. Reunião que serviu para entender melhor o que aconteceu, além de disponibilizar um advogado criminalista para trabalhar a defesa do paraguaio, né? Sobre o que pode acontecer com o Bobadilla, vamos lá. Primeiramente, na parte esportiva, o Bobadilla pode ser punido com suspensão. Isso em todas as competições organizadas pela Conmebol. Teve um caso semelhante nessa mesma edição da Libertadores que aconteceu. O Pablo Cepelli, do Alianza Lima, pegou 4 meses de gancho por chamar torcedores do Boca Juniors de, abre aspas, bolivianos, fecha aspas. No Brasil não tem uma tipificação própria para xenofobia, mas ela se enquadra no crime de raça. É isso mesmo, rapaziada. Ou seja, Bobadilla pode ser punido severamente pela Conmebol, pode ser punido pelo São Paulo Futebol Clube e ainda pegar ou responder criminalmente pelos seus atos. E o crime de raça e de xenofobia são crimes inafiançáveis, tá? Vamos aguardar toda a apuração e ver o que será decidido. Se comprovado que Bobadilla disse realmente aquilo, pra mim tem que ser rescisão de contrato na hora e acabou. Aguardemos, todos têm direito de se defender, o Bobadilla vai se defender, vamos aguardar a defesa do Bobadilla. Ele falou sobre isso, não negou que tenha falado aquilo, tá? O que corrobora pra acusação. E vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos aos fatos. O Luciano mandou o Bobadilla embora correndo pro vestiário. Ou seja, o elenco do São Paulo sabe o que aconteceu, ponto. Tanto que vários jogadores do São Paulo foram consolar o Navarro. Bobadilla fugiu do estádio. E por que fugiu do estádio? Só foge quem está devendo. Enfim, eu não sou juiz de nada, mas está tudo aí, é só analisar, beleza? Na coletiva de ontem, Zubeldia foi questionado sobre isso. Ele poderia muito bem ter o mínimo de empatia no caso. Não precisaria nem acusar ninguém, nem responder a pergunta, mas se colocar ao menos no lugar da vítima. Mas não, ele preferiu, como sempre, o chilique. Olha só a resposta asquerosa desse cara, veja. Tá bom, vamos, fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. Clasificamos primero con un team con muchos accidentes, con muchos jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo. Y las dos primeras preguntas van orientadas a... En vez de...
clasificamos primero. Clasificamos primero. Primero clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Vosé se pone, imagínese Vosé, en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Qué puedo eu saber de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Eu no sé ni lo que estamos hablando. Pero lo que quiero decir, falar, dois preguntas. Clasificamos primero Copa Libertadores en la zona con lo difícil que es, con todos los inconvenientes que tuvimos. Y las primeras preguntas tienen que ver con... Mais uma vez, o Zubeldia querendo pautar as perguntas dos jornalistas, né? Isso é ridículo, cara. Essa será a última vez que eu darei minha opinião em vídeos de giro de notícias, tá? Opinião agora eu vou dar só no Cortes do Beiço. Diante do que aconteceu, o resultado da partida é o menor dos acontecimentos, é o que menos importa. Se ele não sabe de nada, é só falar o seguinte, olha só o que eu falaria. Olha... Não sei se o que aconteceu, eu estava longe do lance, não cheguei a conversar com ninguém no vestiário sobre isso, mas quero me solidarizar com a vítima e repudiar todo tipo de preconceito, seja lá ele qual for, mas vou esperar a apuração dos fatos e meu jogador, se errou, que pague pelo que fez. É só isso. Precisava daquele chilique todo. O Zubeldia sempre escolhe o chilique, isso é um fato, não é a primeira vez que ele age dando chilique na coletiva, que ele quer pautar as perguntas dos jornalistas. Agora, acabou o jogo, ele reuniu os jogadores no centro do campo, e é sério que ele não falou com ninguém no vestiário sobre o ocorrido? Alguém acredita nisso? Ele não perguntou pra ninguém o porquê que o Bobadilha foi embora? Sério mesmo? Vou terminar essa parte com um comentário de um jornalista da Sport TV, abre aspas. Hoje ele, Zubeldia, ultrapassou qualquer limite do bom senso e até de humanidade, fecha aspas. Faltou empatia pro treinador. Mas esperar o que desse cara, né? Eu não espero mais nada do Zubeldia. Repito, o resultado do jogo é o que menos importava ontem. Para quem tem um mínimo de empatia, entende isso, é simples. E para quem faz piadinha, tá fazendo piadinha falando que é mimimi, tá falando que, isso aí é besteira, geração de Enzo, não sei o que, agora não pode falar mais nada no futebol. Irmão, você tem noção do que tá acontecendo na Venezuela? Você tem noção do que o povo venezuelano tá passando? Pra querer passar pano pro que o Bobadilha falou só porque ele é jogador do São Paulo? Imagina se o Bobadilha fosse jogador do Corinthians e tivesse falado isso no Corinthians. O que os torcedores do São Paulo e essas páginas de bosta que estão passando pano, o que essas páginas falariam, hein? É só mudar algumas peças, é só mudar um pouquinho. É só inverter as condições, as situações. E se fosse um europeu falando isso de um brasileiro, de um jogador do São Paulo, o que essas páginas estariam falando hoje, hein? Simples, cara. Empatia. Vamos fazer o exercício de empatia que a gente vai entender a dor do Navarro, que pode ter parentes lá na Venezuela que não consegue nem sair da Venezuela porque vivem numa ditadura. Pessoas realmente estão morrendo de fome lá. E você acha que isso é brincadeira? Se você acha isso, pode meter o pé aqui do canal que você não vai fazer falta nenhuma aqui, você não é bem-vindo aqui, beleza? Bom, vamos aliviar um pouquinho o clima aí. Depois a gente volta sobre isso aí em outros vídeos. Vamos ver qual que vai ser qual que serão as apurações. E a gente vai comentar mais sobre isso depois, beleza? Vamos aguardar aqui. O Bobadilha ainda não foi condenado, mas a situação dele tá bem complicada. Bom, o Atlético Mineiro iniciou negociações por Thiago Mendes, rapaziada. Inclusive o volante se despediu do Al Rayyan em suas redes sociais ontem. Ele agradeceu a jornada que teve por lá e encerrou o ciclo. Em fim de contrato, Mendes pode assinar de graça com qualquer clube. O interesse do Atlético Mineiro já é antigo e preocupa o São Paulo, né? Recentemente, Carlos Belmonte afirmou que o clube não tem grana para trazer o volante de volta. Só que o Atlético Mineiro também tá devendo todo mundo por lá, né, gente? Bom, o São Paulo analisa a situação do jogador já há muito tempo. O próprio Thiago Mendes quer voltar ao São Paulo e já externou esse desejo. E de acordo com o portal Gol Brasil, o São Paulo mantém conversas pela contratação de Thiago Mendes. O volante de 33 anos pode sim reforçar
reforçar o tricolor muito em breve, até porque o clube fará algumas vendas no meio do ano e vai abrir espaço na folha salarial. E posso falar aqui, gente, o São Paulo está bem otimista na contratação do Thiago Mendes, viu? O São Paulo estaria à frente nas negociações por um acordo por ele, inclusive. Thiago Mendes já conta com a aprovação de Zubeldia, que já conversou com o próprio jogador, isso no começo do ano, né? A volta de Thiago Mendes pode sim acontecer já na próxima janela de transferências. O clube segue conversando e em breve teremos mais novidades nesse caso. O interesse do Atlético Mineiro, a negociação do Atlético Mineiro não assusta muito o São Paulo por enquanto. Enfim, por muito tempo o assunto Evangelos Marinakis sumiu, evaporou. Ninguém mais falava sobre o assunto, meio que ficou esquecido, né? Essa semana o assunto voltou e voltou com força, viu, nação? Júlio Casares voltou a falar sobre o bilionário grego no São Paulo. Em entrevista ao Antônio Tebet no UOL, Casares confirmou a parceria e afirmou que o negócio tem data para ser fechado. Ou ao menos aí uma previsão, né? A presidente tricolor disse o seguinte, abre aspas, está em fase de troca de documentos. Eu acho que até o final do ano, tem que ser até o final do ano, inclusive, porque é algo que eu quero deixar para começar em 2026, essa escalada. Parou para pensar que sempre que sai uma notícia sobre dívidas do São Paulo, voltam assuntos como Marinakis e afins? Enfim, coincidência ou não, é o que acontece. Casares ainda revelou que o Marinakis queria comprar o São Paulo, né? Abre aspas, eu e o Marinakis conversamos sobre o São Paulo. Ele pensava no São Paulo como um todo, como um SAF ou outro modelo. Eu avisei que agora ainda não daria, fecha aspas. Olha aí, ainda não dá, mais pro futuro, quem sabe, né, Casares? Acho que o bilionário grego, inclusive, ainda pensa em comprar o São Paulo, viu? Até por isso está começando pela base, vai aos pouquinhos articulando. Enfim, em breve teremos mais novidades sobre o investimento pesado do bilionário grego no São Paulo. Marinakis irá investir 600 milhões de reais no tricolor, mais ou menos. Esse valor será pago em 5 anos, na verdade de 5 em 5 anos. A maior parte irá para as categorias de base do tricolor em Cotia, e em contrapartida o bilionário terá direito à porcentagem de vendas dos meninos da base. Outra parte do valor investido pode ser aí para outras áreas do clube, como pagamento de dívida, investimento no time principal por reforços e outras questões. A diretoria do São Paulo está atenta aos bastidores do mercado da bola em meio ao período de janela de transferências para qualificar o grupo de trabalho do técnico Zubeldia. Entretanto, mesmo reconhecendo que o clube não tem plantel para disputar 3 competições, com muitas preservações sendo realizadas nas últimas partidas, o foco está voltado para apenas um nome. O São Paulo tem interesse no meia-atacante Claudinho. Realizando uma série de esforços para ter o jogador de 27 anos, o clube já mandou um recado. As negociações com o meia-atacante já ganharam ares de novela nos bastidores. O objetivo do São Paulo é investir em jogadores que cheguem para vestir a camisa e entrar na equipe de Zubeldia. No entanto, o Al-Sadd vem dificultando e muito as conversas. Depois de uma primeira proposta recusada, o São Paulo esticou a corda e entende ter chegado ao seu limite. O clube já avisou que não irá subir o valor da última oferta. O Al-Sadd, que não precisa de dinheiro, dificulta a saída do jogador. Revelado pelo Corinthians, o meia de 27 anos se destacou com a camisa do Red Bull Bragantino e se transferiu para a Rússia em 2021, logo após a conquista da medalha de ouro com o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Claudinho é um desejo antigo do São Paulo, que pode se tornar realidade com a entrada de dinheiro em caixa. Nas últimas temporadas, o jogador disputou 122 partidas, marcou 21 gols e deu 28 assistências. E você, torcedor, o que acha da situação de Claudinho? Deixe sua opinião nos comentários.